E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma solução que se encaixa em vários processos dentro do SAP, onde nós podemos criar uma aplicação Fiori aderente e com capacidade de reaproveitamento. Vamos lá? Olhando uma aplicação com essa característica, a gente pode estar adicionando alguns componentes, algumas funcionalidades que eu acho que são importantes numa aplicação dessa que o usuário vai poder ter essa interação, né, de selecionar um documento e tomar uma ação. Então, por exemplo, a gente vai ter, normalmente aqui do lado esquerdo, a gente vai ter um componente que a gente vai estar listando para o usuário todos os documentos que estão pendentes para ele. Tá? Então, até falando da primeira parte, a gente vai ter dentro dessa aplicação aqui como um todo, a gente tem um componente que a gente pode estar utilizando, por exemplo, um objeto chamado Flexible Column Layout. O Flexible Column Layout é o cara que a gente tem aqui dentro da nossa aplicação, que ele vai ter camadas, né, dentro dele. Então, essas camadas são onde nós vamos estar apresentando essas informações. Tá? Então, um dos objetos que a gente pode estar utilizando nesse tipo de cenário é esse Flexible Column Layout, que a gente vê ele aqui, ó, ele está escondido aqui, mas ele faz basicamente essa agregação, ele junta camadas da nossa aplicação. Tá? Então, assim, a primeira parte que eu acho que é importante que a gente tem que ter, listar, deixar fácil para o usuário, é essa parte dos documentos onde ele vai estar visualizando. Então, ele vai ter uma série de documentos que ele vai poder tomar uma ação. Então, o que eu acho legal da gente sempre deixar disponível para o usuário? A gente deixar sempre uma opção de filtro, tá? Então, ou seja, ele tem todos esses documentos aqui, que no caso aqui são ordens, tá? Então, ele tem informações sobre status, acho que é importante a gente colocar, datas é importante a gente estar colocando, né? Então, são informações que são relevantes para o nosso usuário. Então, sempre quando a gente vai desenvolver uma aplicação, é sempre importante a gente sempre questionar com o usuário, né? Quais são as informações que são relevantes para esse meu processo, tá? Então, é sempre importante a gente estar buscando e colocando essas informações para o usuário. Então, se a gente tiver um documento, por exemplo, de ordem que tem zilhões de campos ali que a gente pode estar mostrando, vamos só apresentar aquilo que é relevante para o nosso usuário. Tá? Então, essas informações, principalmente com esses objetos que a gente tem como mudar o status dele, mudar a cor, é muito legal e fica muito fácil do usuário identificar. Então, um dos pontos que eu acho interessante aqui é sempre adicionar um objeto de filtro aqui dentro. Então, por exemplo, aqui eu posso filtrar, por exemplo, por uma ordem específica aqui, né? Eu posso estar filtrando. Como eu posso também estar adicionando outras funcionalidades. Aqui, por exemplo, eu posso fazer um filtro basicamente um pouco mais elaborado. Então, eu tenho um objeto aqui, que é um objeto de filtro um pouco mais elaborado, que, por exemplo, eu posso fazer um sorte por status, por exemplo. Tá? Então, eu posso disponibilizar um sorte por status. Não somente por status, mas qualquer outra informação que seja relevante para o nosso usuário. Então, por exemplo, eu quero pegar todas que estão com status new aqui, por exemplo. Tá? E eu vou dar um OK. Então, ou seja, ele vai fazer toda essa filtragem por esse tipo de status. Então, é um mecanismo que eu acho interessante da gente estar deixando para o usuário. Como a gente tem também aqui, deixa eu dar um reset aqui, por exemplo, a gente pode deixar disponível uma funcionalidade dentro desse mesmo objeto para fazer um agrupamento de informações. Então, ou seja, eu posso fazer um agrupamento por cliente ou por status dessa ordem ou por data de criação, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui, vou ordenar ou vou agrupar essas informações por status, por exemplo. Então, vou clicar aqui em status e vou deixar ele selecionar ascendente ou descendente no caso aqui. Vou deixar como ascendente mesmo. Então, ele vai começar a agrupar essas informações por um determinado status que eu pré-selecionei aqui, tá? Então, eu começo a visualizar essas informações agrupadas. Então, isso é bem interessante porque o usuário ele consegue brincar, né? E fica fácil para ele, né? De identificar esses tipos de informações, né? Então, quero ordenar por data de criação, por exemplo, né? Data de criação descendente. Então, a gente pode também apresentar essas informações ordenadas por datas. Né? Então, ou seja, a gente pode montar o filtro e funcionalidade que a gente quiser, que é relevante ali para o usuário. Então, eu acho importante, pelo menos, a gente ter, dentro dessa primeira camada aqui dentro da nossa aplicação, a gente ter essas informações de filtro, né? E um filtro um pouco mais avançado que o usuário consegue navegar facilmente e selecionar esse documento. Então, lembrando aqui que é uma coleção de documentos que ele vai poder tomar uma ação.
tá? Então, esses documentos podem ter vindo de um workflow, por exemplo, como ele pode ter vindo de um outro processo. Então, até um ponto importante que não necessariamente a gente precisa ter uma aplicação como essa vinculada com workflow, tá? A gente pode ter algum outro processo vinculado fora do workflow que ele tem essa mesma característica, tá? Então, por exemplo, no momento que o usuário selecionou um documento aqui específico, por exemplo, esse 50 mil aqui, é interessante também a gente mostrar aqui para o usuário os detalhes desse documento. Tá? Então, o que está vinculado para esse documento que o usuário precisa saber para ele tomar uma determinada ação? Tá? Então, basicamente aqui, o que interessa aqui no final das contas? São essas operações que nós temos aqui, né? A gente tem umas operações, por exemplo, de aprovar ou reprovar um documento. Tá? Então, ou seja, pode ser aprovar ou reprovar, pode ser qualquer outra coisa. Eu posso encaminhar, eu posso excluir, eu posso até adicionar um registro, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma lista de ordens ou solicitações, enfim, que eu vou aplicar um desconto. Eu posso ter um local aqui que eu vou inserir um percentual de desconto. Eu já participei de um projeto desse, onde a gente tinha uma coleção de ordens que o usuário, né, ele podia estar aplicando, dependendo de qual que é o nível que ele estava dentro dessa aplicação, né, desse nível de aprovação, ele tem percentuais de desconto que ele podia inserir em cada documento. Tá? Então você pode ter outros tipos de informações ou de processos diferentes de aprovação e reprovação. Tá? Mas esses dois caras aqui são os mais comuns aqui que a gente consegue ver. Tá? Então, assim, o primeiro ponto são as ações. O que o usuário pode fazer? Então, a gente pode criar dois ou N operações que forem relevantes para esse processo. Tá? Então, isso aqui é um passo bem importante, que é o que a gente tem que mapear com o nosso usuário. Tá? Outras informações que eu acho bacanas e relevantes que a gente tem que adicionar dentro de uma aplicação com essa característica são informações adicionais que fazem parte, que são relevantes aí nesse processo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho informações, além das informações da ordem, eu tenho informações dos itens dessa ordem, então, ou seja, eu tenho uma tabela que está vinculada com esse registro. Então, ou seja, eu posso estar adicionando informações referentes a esses itens, né, essa tabela de informações que estão vinculadas com esse documento, como eu posso ter outras informações adicionais. Por exemplo, aqui, a informação aqui do shipping ou a própria informação do usuário que está, do cliente, né, que está operando isso. Então, assim, se a gente for falar um pouquinho da parte de serviço, né, o que a gente teria vinculado aqui? A gente teria um serviço com uma entidade, que seria a entidade principal, que tem a coleção de documentos, tá? Nosso serviço OData, e a gente pode estar adicionando outras entidades vinculadas para trazer essas outras informações relevantes. Por exemplo, a gente pode ter uma entidade que vai trazer os itens, a gente pode ter uma entidade que vai trazer uma informação, por exemplo, de cliente, a gente pode adicionar um anexo dentro da aplicação, então, ou seja, a nossa aplicação ela pode receber um anexo que está dentro do SAP, e a gente está recebendo, apresentando esse anexo. Então, a gente pode criar várias abas ou várias funcionalidades aqui dentro. Nada impede, por exemplo, a gente ter um gráfico aqui dentro que a gente pode mostrar um percentual de vendas, aí, por exemplo, de um determinado produto, ou enfim, ou um processo que for relevante para ter um gráfico. Tá? Então, ou seja, a gente consegue estar adicionando essas informações complementares. Então, acho importante, além do usuário poder ver o documento, né, a gente enriquecer a aplicação colocando informações adicionais que são relevantes para ele. Obviamente que precisa, o usuário que usa, ele precisa identificar para a gente o que é importante para ele. E acho que fica com uma característica bem interessante aqui na aplicação. Tá? E a gente levar os indicadores visuais também, né? Tudo que a gente tem, por exemplo, aqui na nossa lista de documentos, a gente levar aqui para o detalhe. Né? Então, por exemplo, os status, né? As indicações, por exemplo, de preço, ou um indicador mais gráfico, como um mini gráfico, por exemplo, que a gente pode estar adicionando. Então, são camadas que a gente vai estar adicionando dentro da aplicação com essa característica que fica bem relevante. Então, por exemplo, aqui, o usuário aqui, ele vai poder fazer vou colocar um rejeitar aqui, a gente vai mudar esse status aqui desse documento, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui em rejeitar, a gente pode disponibilizar para o usuário também, se for relevante para esse processo, ele adicionar uma informação por que ele está rejeitando esse documento. Né? Então, ele pode colocar qualquer informação. Então, sei lá, vou colocar aqui, fora de estoque, tá? Fora de estoque, fora de estoque, os produtos mencionados. Vou confirmar aqui, tá? Então, quando eu confirmar, ele vai enviar e vai trocar aqui o status para cancelado. Tá? Então, ou seja, essas operações aqui são os fatores cruciais desse tipo de aplicação. Né?
O usuário vai tomar essa decisão. Como eu posso aprovar esse documento e eu não dar uma caixa de diálogo para o usuário, para ele colocar uma informação, por exemplo, por que ele está aprovando? Ele até pode ter. Então, a gente tem a flexibilidade também de colocar uma mensagem na confirmação, caso ele queira adicionar. Tá? Então, uma outra informação que eu acho que é importante a gente ter, até colocar numa aplicação como essa, é a gente agregar mais detalhes na aplicação também. Além da gente estar colocando o detalhe de um documento e informações que já são relevantes aqui para o usuário, a gente pode explorar mais um nível. Então, por exemplo, aqui eu posso descer mais um nível de informação para o meu usuário. Então, por exemplo, aqui dentro dos itens, eu tenho um produto aqui que se eu clicar dentro desse cara, ele vai ser aberto aqui informações referentes a esse produto. Então, ou seja, eu posso abrir mais uma camada dentro da minha aplicação que eu posso estar colocando informações adicionais. Tá? Então, ou seja, tudo isso dentro de um objeto aqui que a gente chama aqui de Flexible Com Layout. A gente vai montando essas camadas dentro da aplicação. Então, a gente vê que, além do usuário ele não vai simplesmente aprovar ou reprovar um documento, excluir ou encaminhar um documento. Ele pode ter mais informações que são relevantes nesse processo que a gente pode estar adicionando dentro da aplicação. Então, a aplicação ela fica muito bacana porque a gente pode estar complementando as camadas de visualização que o usuário pode ter, né, com outras informações adicionais. Aqui, por exemplo, falando um pouquinho aqui do produto, eu posso ter outros indicadores aqui visuais aqui para o usuário que são relevantes também para ele poder tomar essa decisão que ele vai fazer aqui dentro da aplicação. Então, é bem interessante e acho que vale muito a pena a gente pensar quando a gente for criar uma aplicação com esse processo, né, que, novamente, ela não precisa estar vinculada simplesmente, especificamente no workflow, mas qualquer processo que a gente queira criar. Então, ou seja, eu posso criar uma aprovação, reprovação, eu posso criar um documento que vai ser atualizado pelo usuário, ele vai poder mudar um status, ele poder mudar qualquer informação referente a esse documento específico, né? Ele pode encaminhar, enfim, eu posso estar criando uma aplicação semelhante a essa, né? E poder replicar para vários processos, né? Então, o ponto legal de criar uma aplicação com essas características é que quando você tem, que a base da aplicação a gente já entendeu, né? Então, qual que é o conceito global da aplicação? O usuário ele vai ter uma lista de documentos, de objetos aqui que ele vai poder interagir e ele vai poder tomar uma ação dentro de um objeto, tá? Só que esse é o contexto geral do processo. Agora eu posso pegar esse contexto e replicar esse cara para vários outros tipos de processo. Então, o bacana de criar uma aplicação dessa é que você pode criar uma aplicação semelhante a essa, até com essas camadas, por exemplo, adicionais que a gente viu aqui dentro da nossa aplicação, e a gente pode replicar essa aplicação. Então, ou seja, eu posso criar um modelo dessa aplicação aqui e depois só adaptar para os nossos outros processos. O tempo que você vai ganhar fazendo esse tipo de replicação, né, desse template para outros processos é gigantesco, pode ter certeza. Então, acho que vale muito a pena e a gente começar a pensar em reaproveitamento de código, reaproveitamento de aplicações. Vamos pensar dessa forma, que acho que é legal a gente começar a criar, pensar como criar esses processos dentro do SAP Fiori. Legal? Então, a aplicação com uma característica, por exemplo, de um workflow, a gente pode criar com essas informações, né, ou com essas parametrizações, essas funcionalidades que eu acho bem interessante. Além de a gente pode estar deixando essa aplicação também disponível para rodar dentro de um dispositivo móvel. Então, o usuário ele pode, além de fazer isso aqui, por exemplo, no desktop, ele pode rodar essa aplicação também dentro de um dispositivo móvel ou de um celular, porque o grande barato desse tipo de aplicação é você dar mobilidade também. Esse é um fator importante que a gente tem dentro das aplicações Fiori, né? Que a gente pode mobilizar uma aplicação, então facilmente o usuário consegue, dentro do celular, fazer esse tipo de processo, porque ele vai ter todas as informações necessárias para ele poder tomar esse tipo de decisão do que ele vai fazer com esse documento. Então, quando for criar uma aplicação, por exemplo, com essa característica, pensa todos esses pontos que eu comentei aqui. Criar os filtros, criar uma lista de documentos que sejam atraentes com as informações importantes aqui para o usuário tomar ciência, o que ele vai operar. Os indicadores visuais são bem importantes. Criar filtros dinâmicos aqui, isso é bem importante, são informações bem importantes aqui para o usuário, são bem relevantes para ele operar a aplicação. Na parte de detalhes, tente sempre colocar informações complementares aqui também, né, que vai ajudar o usuário a tomar uma determinada ação para esse documento. Legal? E se tiver uma outra camada de detalhes, também acho importante você
está adicionando dentro da aplicação. Tá? Então a gente pode estar adicionando uma outra camada dentro desse documento que a gente vai estar colocando informações adicionais. Beleza? Então, criando uma aplicação do tipo Master Detail ou Header Detail, você disponibiliza para o usuário a possibilidade de ele ter facilmente uma aplicação onde ele tem uma lista de documentos que ele vai poder tomar uma ação. E do ponto de vista de desenvolvimento, você pode criar uma aplicação semelhante a essa e pode replicar essa aplicação para outros cenários. Então a gente viu que a partir desse modelo que a gente pode estar criando, a gente pode, com essas características, né, de seleção e tomada de ação, a gente pode criar uma aplicação template e replicar essa solução para vários outros tipos de processo. Qualquer dúvida ou comentário sobre essa aplicação, deixa aqui no comentário do vídeo que eu vou ter o maior prazer em te responder, beleza? A gente se vê no próximo conteúdo. Valeu, um abraço.